Glória a Deus. Vocês estão bem? Deus é bom. Diga em todo tempo. Não, acorde. Diga, eu vou dizer Deus é bom. Você diz com força, tá bom? Deus é bom. Diga, mas tem dias que Ele exagera. Diga, é hoje. Glória. Amados, eu tenho aprendido algumas coisas com o Senhor. Se não tem expectativa, não tem milagres. Então, eu sendo você, eu estaria aí cheio de expectativas. Amém? Algo vindo da parte de Deus está para acontecer na sua casa, na sua vida, na sua saúde. E se você estiver numa posição de dizer, não vai acontecer, você vai acabar vendo na vida do vizinho e não vai ver na sua, porque não tem expectativas. Quando a gente vem num ambiente como esse, amados, você precisa entender que você está debaixo de um ambiente de milagres. Esse ambiente não é um ambiente comum. Eu me recuso a sair da minha casa num frio desse para fazer simplesmente um culto. Amados, se era só para assistir um culto, ficasse em casa comendo pipoca. Mas sair de casa tem que valer a pena. Tem que dizer, é hoje. As portas vão abrir, é hoje. Algo vindo do céu vai acontecer hoje. Rompimento vai começar hoje. Uma intervenção dos céus vai ser hoje. Aleluia. Diga para o seu vizinho, é hoje. Fique de pé. Glória a Deus. Diga comigo, eu sou abençoado. Diga, eu sou curado. Eu sou suprido. Diga, eu sou mais que vencedor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. E eu e a minha casa não seremos atingidos. Diga, o Senhor é o meu pastor. E nada, absolutamente nada vai me faltar. Diga, essa semana o telefone vai tocar e vai me dar boas notícias. Diga, pessoas vão chegar para mim e vão me dar boas notícias. Diga, boas notícias. Essa semana vai chamar o meu nome. Dê glória a Deus. Expectativa, amados, algo vai acontecer. O vocal pode descer, mas o instrumental fica. Beleza? Só o teclado. Beleza? Amados, deixa eu te dizer. Nós estamos vivendo, esse é um tempo, fica um pouco de pé, de andarmos de joelho. Amados, andar cheio do Espírito não é uma opção. É uma questão de sobrevivência. Nós precisamos estar encharcados pelo Espírito para viver o shalom de Deus. Eu declaro sobre hoje à noite chaves sendo mudadas. Eu declaro em nome de Jesus o Espírito Santo te trazendo respostas hoje à noite. E você experimentando o shalom, paz, que excede todo entendimento. Diga para o seu vizinho, shalom. Diga, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Vire para a pessoa que está atrás, diga, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Não tem chuveiro quebrado, não tem máquina quebrada, não tem carro quebrado, não tem desemprego, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Ou você vive a palavra, ou você rasga a sua Bíblia, meu irmão. Esse é um tempo de você provar e ver que Deus continua sendo bom. Pode sentar. Queridos, eu tenho boas notícias e como é bom estar em casa. Eu me sinto em casa. Muito obrigada aos pastores, ao Rema, que tem me mimado para variar.
Aqui eu me sinto bem em casa, graças a Deus. É muito bom rever os amigos queridos, né? Amigos mais chegados que irmãos, nós fizemos nesse lugar. E eu quero dizer para você, amados, não tem como não falar no Rema. Esse ano em Americana, o Rema chegou em Americana. 10 anos, queridos, declarando e crendo. 10 anos confessando. E sabe, queridos, se você não fez o Rema ainda, corra e faça. Corra e faça, porque, amados, parece que é só uma frase que diz assim: o Rema é uma escola que muda vidas, mas só quem sabe e fez é que experimentou o que é o Rema. Eu lembro que o Rema me encontrou. Eu fui uma menina de uma mãe viúva com 6 filhos. E eu lembro que na época eu fui ensinada que Deus tinha levado o meu pai. E eu cresci e me converti com essa ideia. Eu digo, Deus não é tão bom. Porque como é que Deus leva meu pai e me deixa uma mãe novinha com 42 anos, com 6 filhos e um neto? Esse Deus não é bom. E amados, essa dor me carregou durante anos, até eu experimentar e ver que Deus era bom. Até eu entrar no Rema e entender aquele texto que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando eu cheguei no Rema, eu entendi quem eu era, o que eu podia, o que eu não podia. Irmão, o diabo me conheceu dentro do Rema. E eu sei que o diabo lhe conhece, porque no inferno tem uma foto sua, armado e perigoso. E tem que ter mesmo. O diabo tem que ter medo de você. Amém? A Bíblia diz, amados, assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que, amados? Porque Davi disse isso? Porque ele entendia que quando ele chegava no templo, algo dentro dele mudava. Ele entrava no templo uma vez por ano. Ele experimentava a presença de Deus como uma gota, uma vez por ano. Mas ele dizia, eu me alegro. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque Davi tinha expectativa que quando ele entrava naquele ambiente, ele podia entrar no nível, mas ele saía diferente. Eu me recuso, amados, a sair de um ambiente desse com o mesmo peso. Eu me recuso a sair de um ambiente desse sem chaves que possam abrir ciclos na minha vida. Porque Davi disse, eu me alegro. Eu vou de um jeito, mas eu vou voltar completamente diferente. E esse é o Deus que nós servimos, amém? Sabe, queridos, eu sei que hoje é o dia das mães. E eu vou ministrar um pouco para você que é mãe. Mas eu sendo você, homem, eu pegava a palavra também. Amém? Vai sobrar para você. E sabe, queridos, deixa eu te dizer, tem um texto lá em Hebreus 12, 11. Vai lá bem rapidinho. Olha que texto abençoado. Hebreus. Eu tenho certeza que você está aqui, que é homem, que é solteiro, que é solteira. Deus vai ministrar o seu coração também, amém? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. 12:1. Amém? Hebreus 12:1. Ele diz assim: desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta. Queridos, Paulo disse lá em Timóteo que nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. Se naquele tempo eram os últimos dias, hoje nós estamos vivendo os últimos segundos. E a Bíblia fala lá que são tempos difíceis. Mas eu vou te falar, amados, quando você tem a influência do Espírito sobre a sua vida, aquilo que parecia ser tão
difícil vai se tornar leve para você. A gente vê, amados, o povo de Israel experimentando naquela época do Egito, o faraó liberando pragas, né? Deus liberando algumas pragas. E sabe, amados, vinha praga sobre o povo do Egito, mas sobre o povo de Israel eles estavam guardados. Nós estamos num tempo onde você vai ver desemprego sobre ímpios, falta de dinheiro sobre ímpios, mas sobre o povo de Deus você vai estar guardado. Num tempo de dificuldade, você vai ter um salário bom, você vai ter provisão, você vai ter geladeira cheia, você vai ter suprimento em sua casa, porque assim como Deus foi fiel com o povo de Israel, certamente Ele vai ser fiel com você. Mas, amados, a Bíblia fala de pesos. Sabe, queridos, você não pode permitir que peso chegue, porque o peso vai tornar a sua caminhada lenta. O avião, amados, ele não consegue subir com peso. Existe um processo que tem que trazer equilíbrio para o avião, senão ele não consegue subir. Esse é um tempo de soltar pesos. A Bíblia fala pesos e pecados. Ei, eu não vou tratar sobre pecado, porque não é comum filho de Deus pecar. Não é possível que num culto onde só tenha filho de Deus, a gente trate de pecado. Não, amados. Pecado chuta que é laço. Agora, o tal do peso, a Bíblia diz, tenazmente nos assedia. E o peso diz assim: o que é que eu vou vestir? O que é que eu vou comer? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como que vai acontecer? Como que essa porta vai abrir? O nome disso é peso. A Bíblia diz, essas coisas você precisa soltar, porque existe uma carreira que você tem que correr. Meu irmão, ou você anda com os pesos, ou você anda com a fé. Os dois não dá para caminhar juntos. E sabe, queridos, alguns vão morrer porque vão estar tão sobrecarregados, vão estar tão afadigados, e vão chegar lá no céu e papai vai abrir a porta e papai vai dizer: oh, meu filho, eu tinha tanta coisa para você viver, eu tinha tantas portas para você abrir, mas sabe de uma coisa? Porque você resolveu caminhar com pesos, você não conseguiu viver aquilo que eu tinha para você. Amados, andar com peso vai te trazer uma caminhada lenta. E a Bíblia diz, solta isso. Eu preciso me desembaraçar de todo peso. Sabe, amados, um dos pesos que tem afetado muito as mulheres chama-se ansiedade. E a maior doença do século, ansiedade e depressão. Porque depressão começa com ansiedade. E você tem que ser rápido para identificar quando ela chega. Ô Jane, você não tem ansiedade não? Tenho, de vez em quando chega. Mas ela chega, mas não pode ficar. Ela chega, mas a gente precisa ser rápido de dizer, opa, estou percebendo ansiedade. Ansiedade, você entrou por uma porta, mas você vai ter que correr por 7. Ansiedade, amado, tem chego e tem tirado paz, alegria, tranquilidade. Não dá, amados, para viver com ansiedade. Como eu vou viver? A Bíblia diz, você não pode acrescentar absolutamente nada ao curso da sua vida. Você pode acrescentar alguma coisa, amados, a gente não sabe se a gente vai estar vivo daqui a meia hora. A gente não tem domínio sobre isso. Então é melhor confiar nele, que ele está guardando a nossa vida. E a Bíblia diz assim, por que vocês andam ansiosos? E por que vocês andam tão inquietos? Se vocês não conseguem acrescentar absolutamente nada ao futuro de vocês, é melhor confiar, meu irmão. Sabe, conta-se uma história
que o dono de uma empresa, de um grande frigorífico, ele perdeu um relógio caríssimo. E aí ele juntou os funcionários e ele disse assim: gente, o meu relógio sumiu. E eu quero que todos os funcionários procurem. E aí os funcionários entraram no frigorífico, procurou, ninguém achou. Quando todo mundo saiu daquele ambiente, um disse assim: doutor fulano, o senhor deixa eu procurar sozinho? Aí o dono disse assim: olha, você pode até entrar e procurar, mas todos os funcionários já procuraram e ninguém achou. Eles, mas se você quiser tentar. E aí o rapaz entrou e procurou. E daqui a pouco o rapaz sai com um relógio na mão. E todo mundo ficou espantado. Ué, como é que ele achou esse relógio? E o dono disse assim: fulano, nós estamos impactados. Como que você achou o relógio? E ele disse: é porque eu entrei lá e eu fiz silêncio e eu tentei escutar o tic-tac. Se você não entendeu, é hora de você começar a ouvir o tic-tac dos céus. Está na hora de você cessar os seus pensamentos, que estão a 1 milhão, e começar a desacelerar, para que Deus possa ter acesso a você. Não tem, amados, como você acertar os próximos passos debaixo de ansiedade. Basta. Você não vai acrescentar nada. Sabe, esses dias eu conversando com os alunos no Rema, e eu dizendo assim, que eu estou começando o meu dia escorregando na cama e já ficando de joelho. Porque se eu for para o banheiro escovar os dentes, eu já venho com um monte de coisa na cabeça. Minha gente, é ou não é assim? É. Então eu já começo a fazer a consagração na hora que eu acordo. Eu já deslizo ali e já converso com o Senhor ali. Porque se eu inventar de ir no banheiro, escovar meu dente, arrumar meu cabelo, pronto, eu já venho com a agenda pronta. Só eu sou assim, minha gente. Estou me sentindo condenada aqui, viu? Pelo amor de Deus. Mas, amados, está na hora de desacelerar os seus pensamentos. E de você começar a confiar no Senhor. E entender que Ele sabe mais do que você. E entender que essa semana não é uma semana onde o seu braço vai agir como agiu a semana passada. E de você começar a desacelerar e dizer: ah, Senhor, eu entendo que se o Senhor não se envolver, não vai dar certo. Se o Senhor não se envolver comigo, com a minha vida, com a minha família, não é a minha mão e não é meu braço que vai abrir essa porta. E a Bíblia diz: não ande ansioso, nem ande preocupado de nada. Amém. Sabe, amados, Jesus repreendeu Marta. Não foi porque Jesus não queria que ela não arrumasse a casa. Jesus é organizado, mas é porque há tempo para tudo. Calma. Há tempo do trabalho. E talvez você diga assim: eu tenho um chamado, mas eu preciso terminar minha profissão primeiro. Sabe o que eu aprendi? Que nós não pegamos Deus de surpresa. Deus sabia que você ia ter um casamento. Deus sabia que você ia precisar ter um emprego. Deus sabia que você ia ter netos, ia ter filhos, ia ter faculdade. Mas Deus espera algo: que você busque em primeiro lugar o reino. Deus sabia que você ia ter uma vida para viver, mas Ele esperava de mim e de você que antes de você dar prioridade a essas coisas, você desse prioridade para Ele. Porque, amados, a Bíblia diz, Davi disse: ah, se não fosse o Senhor, os meus inimigos teriam me engolido vivo. Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas se não fosse a mão do Senhor, eu não estaria onde eu estou. E talvez você diga assim: ah,
mas eu não estou muito bem. Mas você imagina se não fosse a mão do Senhor na sua vida. Então, queridos, está na hora da gente desacelerar e entender. Ele sabia que eu ia ter trabalho, faculdade, filho, família, mas eu vou responder para ele. Tem tempo para tudo. Tem tempo para o trabalho, tem tempo para a família, mas tem tempo para ir para a presença também. E foi por isso que Jesus repreendeu Marta. Filha, você anda ansiosa e você anda preocupada com muitas coisas. Mas pouco é necessário. Sabe que às vezes eu estou assim, aí de repente a frase cai. Pouco é necessário. Calma, pouco é necessário. Porque se você for só na sua força, você vai ficar cansada. Você vai ficar cansado. Você vai chegar no final e você vai dizer: Senhor, cadê você? E Ele vai dizer: se você tivesse esperado só mais um pouquinho em mim, eu tinha feito muito a seu favor. Oh, aleluias. E eu queria que você fosse para o Salmo 40 agora. Falando sobre mulher sábia. A mulher sábia, amados, ela vai entender que ela não pode viver debaixo de ansiedade. A mulher sábia e o homem sábio vai entender, amados, que saber esperar e como se espera vai fazer toda a diferença. Porque não é só esperar, mas é como você está esperando. Amém? A Bíblia diz assim: esperei confiadamente pelo Senhor. Só tem confiança quem conhece. Se você não conhece, você não confia. Agora presta atenção. Deus não foi fiel com você há anos atrás. Deus não foi fiel com você há meses atrás. Deus já não provou para você que você pode confiar nele. Aí o salmista diz: eu esperei com confiança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e me ouviu quando clamei por socorro. Ele tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, e Ele colocou os meus pés sobre uma rocha. Porque, amados, amar o Senhor num ambiente como esse é fácil. E às vezes eu ainda me questiono, num ambiente desse, onde os músicos têm uma unção dessa, ainda tem gente apático. Eu digo, misericórdia. Se na igreja, num ambiente desse, a sua cabeça está dizendo assim: meu Deus, eu não descongelei a carne do congelador. Saí de casa e não descongelei, vou ter que voltar. Como é que eu vou descongelar? A nossa mente é uma bênção. Se num ambiente como esse, amados, você não diz para a sua mente: mente, se aquiete. Você está num lugar santo. Você está num ambiente santo. Fique quieta. Se num ambiente como esse, onde tem uma adoração, você está pensando nas contas que você vai resolver, eu fico imaginando você em casa. Diga, misericórdia. Mas a nossa mente, amados, precisa entender que já que você veio, você vai experimentar. Já que você veio, você não vai perder. E ele diz: ele me tirou de um tremedal de lama. Meu irmão, te amar desse jeito é fácil. Te amar restaurado é fácil. Mas te amar como tu era, só Jesus te amou. Eu sei quem eu era, meu irmão, sem a influência do Espírito. Dodói, mimimi, ninguém me ama, ninguém me quer. Não pise no meu calo não, porque eu tenho sangue de barata.
graças a Deus por Jesus. Aí Jesus vem mudando a nossa forma de pensar, mudando o teu destino, mudando tudo que há em você. Então, queridos, você sabe de onde você veio. E tem uma frase que eu gosto de dizer: quer saber se você está prosperando? Observe aonde você estava há um ano atrás. Eita, você perdeu uma oportunidade de dizer aleluia! Pelo amor de Deus, vou dizer de novo. Quer saber se você está prosperando? Observe onde você estava há um ano atrás. Diga para o seu vizinho: vizinho, mudou. Porque se não mudou, misericórdia. Tem que ter mudado, pelo amor de Deus. Tem que ter melhorado. A gente olha as fotos da gente, amado, de 5 anos atrás, de misericórdia. Meu Deus, como a gente melhorou. É ou não é? Então, amados, tem que ter mudança. E ele diz: ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele pôs nos meus lábios um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Ei, tem um novo cântico. Algo novo está por vir. Porque você não canta, algo novo está por vir. E o diabo dizendo para você: como algo novo, se você está nessa situação? E você dizendo: diabo, porque você não conhece o Deus que eu conheço. Algo novo está por vir. Mas você não tem um tostão. Não tem hoje, mas amanhã. Mas você está desempregado. Eu estou desempregado hoje, mas amanhã. Mas a porta não se abriu. Diga: hoje. Mas amanhã. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele pôs um novo cântico. Nós vamos esperar para ver, para celebrar. Não, meu irmão, eu celebro é hoje. Oh, aleluia. E aí eu amo esse texto que diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Os vizinhos vão ver. Os familiares vão ver. Eles vão ter que engolir o milagre. Muitos verão e vão crer, porque eles vão dizer: eu conheço você. Impossível. Só podia ter sido Deus. Oh, aleluia. Sabe, queridos, a pressão vai vir algumas vezes. E deixa eu te falar, veio sobre João Batista uma pressão tão grande. Ele estava debaixo de tanta pressão que teve uma hora que ele foi preso. Porque, amados, às vezes estamos fazendo tudo certo. Tudo certo. E a pressão chega. E foi assim com João Batista. Veio uma pressão tão grande, mas tão grande sobre a vida dele. Ele foi preso. E eu imagino João Batista chamando os discípulos dele pela janela e dizendo assim: ô meu filho, venha cá. Vá lá naquele homem e pergunta se é Jesus mesmo. Porque o negócio aqui está tão difícil que eu estou achando que não é Jesus não. Mas sabe de uma coisa? Você não é surpresa para Deus. Deus sabe a tua dor. Deus sabe às vezes que você disse assim: Senhor, será que vai dar certo? Será que isso vai funcionar? Amados, Deus conhece você. E quando os discípulos de João Batista chegaram para Jesus, disseram: ó, a gente veio porque ele mandou. Eu fiquei imaginando a cena. Ele está perguntando se tu é Jesus mesmo. Acho que teve até um que disse: eu sei que o senhor é, mas ele está em dúvida lá. Aí Jesus disse assim: ó, espera só um pouquinho. Aí Jesus começa a operar milagres, maravilhas. Cegos começam a ver, homens começam a andar. E aí Jesus diz assim, diz a João Batista, que os cegos estão vendo,
os coxos estão andando. E as pessoas estão sendo distribuídas salvação. Em outras palavras, Jesus está dizendo, diz a João Batista que está valendo a pena. Ei, diz para o teu vizinho, está valendo a pena. Diga, aguenta só mais um pouco. Vale a pena. Diz a João Batista, vale a pena, meu irmão. E o sangue sobe pela canela, mas você está lá. Você disse, eu acredito. Você disse, está feito. E a situação está se levantando e você disse, eu acredito. Você disse, está feito. Porque você não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Eu acredito, Senhor. Hoje, amados, você vai sair daqui com a chave diferente na sua mão. Porque Ele não esqueceu de você. Ele continua sendo Deus. E sabe, amados, você não tem um plano B. Você só tem um plano A e tem que funcionar. E o plano A diz que ele e você é a maioria. O plano A diz que vocês são mais do que vencedores. O plano A diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra você. Não é que elas não querem, elas não podem. Elas não podem prevalecer contra o seu bolso. Elas não podem prevalecer contra a sua casa. Elas não podem prevalecer contra a sua vida, contra a sua saúde. Elas não podem. Então eu continuo dizendo, você disse, eu acredito, está feito. Você não tem outra opção. Ou então você vai entrar no grupo dos frouxos. Deus, quando falou com Gideão, diz aos frouxos e aos covardes que voltem. Amados, eu quero fazer parte daquele grupo, amados, que não importa a dor, porque você já morreu e morto não sente dor. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus. E sabe, amados, Estevão não foi só apedrejado, ele foi mordido. Morderam Estevão. Mas a Bíblia diz que ele olha, ele fita os olhos no céu e ele vê Jesus. Eu prefiro crer que quando eu chegar na glória, Jesus vai me receber. Jesus vai dizer, esse aí eu tenho que ficar em pé. Esse aí eu preciso ficar em pé para receber, porque não retrocedeu. Esse aí foi até o fim, eu preciso ficar em pé para receber. E é uma escolha. Agora, de que lado você está, meu irmão? Você não pode ser aquele que olha para trás. E eu quero dizer para você, chega de contabilizar o que não está funcionando. Para com isso. Ah, mas isso não está funcionando. Para com isso. Hoje é o dia do basta. Hoje é o dia de você se levantar em Deus e dizer, diabo, acabou a palhaçada. Usa a tua boca, meu irmão. Nós declaramos o que nós cremos, nós não declaramos o que estamos vendo. Vai acontecer pelo poder do Espírito. Se o
não se abrir, Deus vai nos fazer andar sobre as águas, mas algo vindo da parte de Deus vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Coragem. Oh, aleluia. Hoje é o dia, meu irmão, de você parar de contabilizar o que não está funcionando. Para de dar crédito a Satanás e começa a glorificar ao Senhor. Sabe, amados, o pastor disse várias vezes: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Fica de pé, queridos.